eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre economia keynesiana. Dentro da economia keynesiana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de bens e serviços. Dentro do mercado de bens e serviços, as intervenções do governo dentro desse mercado, conhecido como política fiscal. Então, o que é que a gente vai analisar hoje? Qual é a natureza da política fiscal? Quais são os instrumentos utilizados pelo governo para que ele possa fazer intervenções no mercado de bens e serviços? É esse o norte que a gente vai se guiar. E aí vejam o interessante. A gente já venho falando a vocês há algum tempo, mas a política fiscal vem somente reforçar a ideia que eu já tinha dito. O governo é particularmente a favor da teoria keynesiana, porque a teoria keynesiana permite ou corrobora a intervenção do governo na economia. E aí, o que o governo vai fazer, ou qual o objetivo do governo quando ele faz intervenção na economia via mercado de bens e serviços, é o que a gente vai entender hoje. E aí, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver a política fiscal, os instrumentos da política fiscal e o multiplicador dos gastos e dos impostos. Aula 16 do módulo 2 de macroeconomia. Vamos na lousa para compreender o que é política fiscal. Vamos ver. A política fiscal afeta a demanda agregada, afeta a despesa agregada, diretamente através das compras governamentais e indiretamente através de impostos e transferências governamentais que afetam os gastos de consumo e investimentos. Então, quando se falar em política fiscal, o que é que eu vou lembrar na lousa? Toda vez que se falar em política fiscal, eu vou falar de compras governamentais ou gastos governamentais e eu vou falar de impostos e transferências também governamentais. Então, se falou em política fiscal, não é política de fiscalização. A política fiscal tem, por natureza, a intervenção do governo no mercado de bens e serviços. Então, é quando o governo altera o mercado de bens e serviços. Essa é a noção que eu preciso que você tenha sobre o mercado de bens e serviços. E aí, por que é que o governo vai fazer intervenção nesse mercado? Vamos na lousa. É preciso compreender que o governo vai fazer intervenção nesse mercado com dois objetivos. Um objetivo de expansão, outro objetivo de contração. Expansão e contração de quem? Expansão e contração da renda. Então, o governo vai fazer intervenções no mercado de bens e serviços via gastos ou via tributos, se ele quiser fazer uma expansão ou uma retração da renda. Na lousa, no final das contas, o governo vai querer mexer na renda. Na renda em termos de despesa, na renda em termos de produção também. Então, por exemplo, quando a economia vai mal, o governo pode fazer uma política fiscal expansionista para gerar um aumento da renda. Quando a economia vai bem e está muito acelerada, o governo pode fazer uma política fiscal retracionista ou contracionista, no sentido de reduzir a renda. Então, essa é a definição que eu preciso que você compreenda. O governo faz intervenções na economia real, no mercado de bens e serviços, porque ou ele quer aumentar a renda ou ele quer reduzir renda. E aí, de novo, como é que eu vou saber se o governo quer aumentar a renda ou se o governo quer reduzir renda? Não existe nenhuma outra variável macroeconômica que condicione o governo a agir de forma expansionista ou de forma contracionista.
O que faz com que o governo age de forma expansionista ou contracionista são os objetivos da política. E aí, de novo, aqui para ficar bem mais claro, é a intervenção da política na economia. Por isso que não é coincidência se chamar política fiscal como um tipo de política econômica, a política intervindo na vida econômica. E aí, se o governo quiser fazer expansão, se o governo quiser fazer contração da renda no mercado de bens e serviços, como é que ele faz isso? Você não pode imaginar que o governo vai dizer, não, agora eu quero reduzir a renda, então cumpra-se. Ou eu quero aumentar a renda, cumpra-se. Não é assim. O governo precisa de instrumentos agora econômicos para que ele possa cumprir os seus objetivos políticos. No caso do mercado de bens e serviços, ele tem dois instrumentos da política fiscal, vamos ver na lousa. Os instrumentos de política fiscal utilizados pelo governo são dois. Primeiro, os gastos autônomos, depois os tributos. O que é que a gente viu sobre gasto autônomo? É qualquer gasto que o governo tenha. E aí vai muito aquela política keynesiana, que é quem dizia, se o governo abrir buracos e fechar buracos, é possível que ele consiga tirar o país da crise. E aí qualquer tipo de gasto que o governo faça, seja ele de investimento ou não, entra como gasto do governo ou gasto autônomo. Todo tipo de gasto que seja implementado na economia do país. E aí, na lousa, eu posso fazer política de gastos, por exemplo, fazendo mais contratação. No ano de 2010, por exemplo, o governo Lula fez uma política fiscal bem ativa via gastos autônomos. Ele contratou, no primeiro semestre de 2010, 15 mil novos funcionários, aumentou os gastos do governo. O governo também pode fazer política fiscal via tributos. E aí o que eu preciso que você compreenda? Que aí é qualquer tipo de tributo, não necessariamente apenas os impostos, taxas e contribuições também são tributos, também são instrumentos do governo para intervir na economia. E aí, o que é importante que você considere é como é que eu uso esses instrumentos para expandir ou contrair a renda na lousa. Se o governo quiser fazer uma política para aumentar a renda, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar os gastos ou reduzir os tributos. Como é que eu posso ver isso? Simples. A gente vai lembrar que Y é igual a C, está aqui C0, mais Czinho, Y menos T, renda disponível, mais I, mais G, mais X, menos M. Por hora, a gente está vendo que X menos M não é muito solicitado no modelo. E aí, se o governo aumentar os gastos, o governo fez uma política de aumento de gastos. Isso vai influenciar no aumento da renda. Da mesma forma, se o governo fizer uma política de redução dos tributos, ele vai proporcionar um aumento da renda disponível. Esse aumento da renda disponível vai aumentar o consumo, esse consumo vai aumentar a renda. Então, quando o governo quer fazer política fiscal expansionista, ele pode utilizar os dois instrumentos, ou os gastos autônomos ou os tributos. Se ele utilizar os gastos autônomos, ele vai aumentar os gastos para aumentar a renda. Se ele quer mexer com tributos, ele vai reduzir os tributos para aumentar a renda. É isso que está marcado na lousa. E aí, quando o governo quer fazer uma política de aumento da renda, só reforçando, é uma política expansionista. É uma política que tem como objetivo aumentar a renda. Por que o governo vai aumentar a renda? Ou porque ele acha interessante aumentar a renda, não vem ao caso agora. Virá ao caso, mas mais na frente, para a gente continuar andando em cima de teoria de curto prazo para chegar à teoria de longo prazo.
Se o governo quiser reduzir a renda, o que é que ele faz? Na lousa. Se o governo quiser reduzir a renda, ele vai diminuir os gastos ou aumentar os tributos. Então, caso o governo queira fazer uma política fiscal retracionista, o governo pode utilizar dois instrumentos, ou uma redução nos gastos ou um aumento dos tributos. É isso que está mostrado na lousa aqui. E aí, vejam, por que o governo quer, digamos, aumentar a renda? Por que razão ele quer aumentar a renda? Por que razão o Lula quis aumentar a renda em 2009, quando deu recessão técnica? Porque era interessante para o governo fazer manutenção do emprego. Quanto mais eu produzo, mais emprego eu tenho. Então, como é que eu vou fazer para aumentar a renda? Ele, por exemplo, aumentou os gastos, ele reduziu os tributos. É só você lembrar que em 2009 houve a redução do IPI, principalmente dos automóveis e da linha branca. Então, o que o governo queria com aquele tipo de medida? Ele queria, com a redução dos tributos, aumentar o consumo, aumentar a renda. Então, era uma forma que o governo tinha de fazer política fiscal expansionista. É isso que eu preciso que você compreenda. Toda vez que o governo quiser fazer uma movimentação na política, ele vai querer aumentar ou diminuir renda. Para fazer isso, ele vai mexer em alguns instrumentos. Quando ele mexe nos instrumentos, não precisa nem dizer o que quer fazer. Se você souber para que cada instrumento é utilizado, você já sabe o que é que o governo está, qual o objetivo do governo, se aumentar a renda ou se reduzir renda. No início do ano de 2011, que a gente está finalizando, a Dilma fez um corte de 50 bilhões nos gastos ministeriais. O que aconteceu com esses 50 bilhões dos gastos ministeriais? Ela estava reduzindo os gastos, para essa redução dos gastos, reduzir renda. E aí existe uma explicação para isso, que a gente não vai ver agora, a gente vai ver mais na frente. Mas a explicação para isso é o seguinte, é que eu posso fazer política fiscal com objetivo fim, por exemplo, aumentar ou reduzir renda, esse é o objetivo final da minha política econômica, ou eu posso fazer a política fiscal com objetivo meio, por exemplo, eu quero que a renda diminua, porque eu quero forçar o consumo para baixo para reduzir a inflação. Então, o que é que ela está fazendo? O que é que eu vou aprender até agora? Eu compreendo que quando Dilma reduziu os gastos ministeriais em 50 bilhões, ela estava querendo diminuir renda. Ponto. Por que ela estava querendo reduzir renda para frente, a gente vai ver um pouco mais com calma depois. Mas eu quero que você compreenda que com esses dois instrumentos o governo pode intervir na economia, ou aumentando a renda, ou diminuindo renda, ou aumentando a produção, ou reduzindo a produção. E o que eu quero que você compreenda mais a respeito da política fiscal, e o que é extremamente importante, vamos na lousa, é extremamente importante que você compreenda o multiplicador keynesiano dos gastos do governo. O que é isso? Vamos ver na lousa. Imagine o seguinte, imagine que o governo aumentou os seus gastos. Ok? Política fiscal expansionista, utilizando o instrumento gastos do governo. Quando quer na sua prova que, dado que o governo fez uma política fiscal expansionista, utilizando os gastos autônomos, isso tudo pode ser traduzido como se Gzinho aumentar, se o G da despesa agregada aumentar, o que é que vai acontecer? E aí vamos ver na lousa uma coisa bem interessante. Observe o seguinte, G aumentou, então o que eu tenho? Y é igual a C mais I mais G. Aliás, deixa eu só organizar aqui a função consumo. Eu vou ver que Y é igual a C0 mais CY mais I mais G mais X menos N. É isso que nós temos aqui. Então, o que foi que aconteceu no primeiro movimento? Eu tenho um aumento de G. Quando G aumenta, isso vai levar a um efeito sobre Y. Primeiro passinho, aumentou o gasto do governo, aumentou a renda. Ponto. Primeira observação que a gente consegue analisar. Sendo que o que acontece quando a renda aumenta? Vamos ver na lousa. Quando a renda aumenta,
Isso leva a um efeito direto sobre o consumo. A renda aumenta, o consumo aumenta. Quando esse item aumenta, a renda aumenta novamente. E aí, deixa eu marcar aqui de amarelinho, esse processo aqui passa a ser cíclico. Os gastos do governo aumentam, aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a renda, aumenta o consumo, e a economia passa a girar ali. Ou seja, uma variação dos gastos do governo vai gerar um efeito muito grande sobre a renda, maior que o efeito dos gastos originais. E esse efeito que os gastos do governo têm sobre a renda dependerão do consumo. E aí, mais especificamente, esse efeito que os gastos do governo possuem em relação à renda depende da propensão marginal a consumir da economia, que é esse Czinho. Por isso que eu falei que ele é tão importante para compreender as políticas governamentais. Ele indica qual vai ser a força da política governamental no curto prazo para gerar variação da renda. E aí, como é que Keynes observou isso? Como é que o modelo keynesiano traz isso? Ele traz isso via efeito multiplicador ou via multiplicador keynesiano. Qual é a ideia desse multiplicador? Vamos ver na lousa. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho que Y1 é igual a C0 mais Czinho Y1 mais o I, que eu estou chamando de autônomo, mais G0 mais X menos M. Situação inicial. Aliás, G0 não, vou botar ali G1 para ficar mais fácil. Só para ficar todo mundo com o mesmo índice. Isso aqui vai ser G1. Então, o que eu quero que a gente observe a partir de agora? Digamos que o governo fez um aumento dos gastos. O que é que isso vai representar para a economia? Vamos ver na lousa. Eu vou ter um novo nível de renda, que eu vou chamar de Y2, que vai ser igual a C0 mais Czinho Y2 mais I, que ficou igual, mais G2 mais X menos M. O que é que vai acontecer nesse caso? Eu quero saber o quanto a renda variou, dado que houve uma variação nos gastos do governo. Para fazer essa variação é simples. Eu vou pegar Y2 e vou subtrair de Y1. O que acontece quando eu faço esse tipo de subtração? Vamos ver na lousa. Eu terei Y2 menos Y1 é igual. Esse C0 morre com esse C0. Czinho Y2 menos Czinho Y1. I cancela com I, mais G2 menos G1, X com X, M com M. E aí, o que é importante que você observe nesse caso é que, se eu disser que Y2 menos Y1 é ΔY, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que ΔY é igual a Czinho Y2 menos Y1, que é ΔY, mais ΔG. ΔG, G2, que é G final, menos G1, que é G inicial. Então, o que é que eu tenho aqui? ΔY é igual a Czinho, ΔY mais ΔG. Colocando Czinho para cá, que eu tenho que ΔY, aliás, que multiplica, só para ficar mais fácil. ΔY que multiplica 1 menos Czinho é igual a ΔG, ou ΔY é igual a 1 sobre 1 menos Czinho ΔG. E aí, o que é importante notar aqui? Primeiro que esse é o multiplicador keynesiano dos gastos do governo, e ele diz o quanto a renda cresce, dada que houve uma variação nos gastos do governo. E o que é importante observar é que quanto maior for a propensão marginal a consumir da economia, maior será o efeito dos gastos do governo na renda. Ou seja, mais forte tende a ser esse ciclo que está marcado de amarelo. E aí,
Quanto menor for a propensão marginal a consumir, quanto menor for o Czinho, menor será o impacto dos gastos do governo na renda. É isso que eu preciso que você compreenda. Essa interpretação se chama multiplicador dos gastos do governo. Assim como eu tenho o multiplicador dos gastos do governo, eu também tenho um outro multiplicador, chamado multiplicador dos tributos, na lousa. O multiplicador dos tributos segue o mesmo raciocínio de definição do multiplicador dos gastos. E aí, se eu falar em multiplicador dos tributos, o que eu vou ter? Vou ter menos a propensão marginal a consumir, 1 menos a propensão marginal a consumir, variação dos tributos. Só para que fique claro, e aí talvez vale reforçar aqui, dessa fórmula que está aqui, o multiplicador é apenas essa razãozinha aqui. Da mesma forma, o multiplicador é apenas essa razão que está aqui desenvolvida. O que é importante que você observe, então, nesse caso? O que é que eu preciso que você compreenda? Que o multiplicador dos tributos, que é desenvolvido da mesma forma que os gastos, aí fica aí para que você faça isso, ele tem um efeito menor do que o efeito multiplicador dos gastos do governo. E aí, o que é que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma política de orçamento equilibrado? Vamos ver na lousa. Não é incomum, por exemplo, as bancas perguntarem sobre o teorema do orçamento equilibrado. E aí, que orçamento é esse? É que, digamos, que para cada R$ 1 gasto, haja R$ 1 tributado. Então, e se o governo gastou mais R$ 1, ele vai tributar mais R$ 1 das famílias. E aí, muitas bancas dizem, principalmente em questões de VOF, que se para cada R$ 1 gasto existir R$ 1 tributado, a economia não cresce. E isso é falso. O teorema do orçamento equilibrado diz que, mesmo que para cada R$ 1 gasto, o governo aumente a sua arrecadação em R$ 1, ainda assim é possível existir crescimento. Como é que isso é possível de observar? Vamos ver na luz. O que foi que a gente viu? A gente viu que ΔY é igual a 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir, ΔG. E viu que ΔY é igual a menos Czinho, 1 menos Czinho, ΔT. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o efeito total na renda, se existir um efeito simultâneo de variação de gastos e variação de tributos. Como é que eu faço isso? Eu quero saber o quanto a renda variou, dado que houve uma variação do gasto, considerando que também houve uma variação de tributos. Substituindo, o que é que eu tenho? Eu tenho que ΔY dividido por ΔG, é só um desse ΔG para cá, é exatamente o multiplicador, que é isso que está aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre, aliás, está vermelhinho para ficar mais escurinho. Isso aqui vai ser 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Se eu mandar ΔT para cá, o que é que vai sobrar? Vai sobrar somente o multiplicador dos tributos. Então, eu vou somar com menos Czinho, 1 menos a propensão marginal a consumir. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o mesmo denominador, 1 menos Czinho. E aí, nesse caso, eu posso somar os elementos do numerador. Como 1 menos C dividido por 1 menos C é igual a 1, e isso aqui é um valor diferente de zero, o que é que eu posso observar com certeza? Que se o governo fizer simultaneamente uma política de gastos associada a uma política de tributos, ainda assim é possível que o país cresça. Por que é possível que o país cresça? Porque o efeito dos gastos gera um efeito direto sobre a renda e aí, por isso, tem um impacto maior do que o multiplicador dos tributos, que tem um efeito indireto sobre a renda via consumo. E aí, nesse caso, o seu efeito ele é menor.
Analisando isso, a gente pode dizer que se o governo fizer política de orçamento equilibrado, ainda assim é possível fazer com que haja crescimento. É isso que está mostrado na lousa. Para concluir, o que a gente já viu na aula passada, mas reforçando um pouquinho, vamos ver, quais são os efeitos sobre a curva IS. Toda vez que o governo fizer um movimento de política fiscal expansionista, a curva IS vem para a direita. Então, quando é que ela vem para a direita? Quando o governo faz política fiscal expansionista. Se o governo faz política fiscal expansionista, ele pode usar como instrumentos aumento de gastos ou redução de tributos. Se o governo faz política fiscal retracionista, então, política fiscal retracionista, ele pode fazer isso com dois instrumentos, com a redução dos gastos ou o aumento dos tributos. Quando ele faz política fiscal expansionista, só reforçando, ele está com o objetivo de aumentar a renda da economia. Quando ele faz política fiscal retracionista, ele faz com o objetivo de reduzir a renda da economia. Por que ele faz isso? Por enquanto, não importa. O que importa é que ele quer mexer a renda, e se mexer na renda, vai mexer no nosso bem-estar, porque nós vamos poder consumir mais ou consumir menos. Com essa aula de hoje, a gente conclui a nossa compreensão sobre o mercado de bens e serviços, ou o lado real da economia. A partir de agora, então, a partir da próxima aula, durante, se eu não me engano, mais 3 aulas, a gente vai falar do lado monetário. Como é que é estabelecida a relação entre taxa de juros e renda no mercado monetário, que a gente vê na próxima aula, com o estudo da curva LM. A gente se encontra em breve. Até lá.